Pessoal, bem-vindos ao canal COD Barbershop. Aqui na descrição do vídeo, link para agendamento online na barbearia de verdade. A COD da 24 de outubro, número 524 aqui em Porto Alegre, tá? Cabelo, barba na COD. Miguel Ángel Ramírez não foi demitido pelo Inter nem no domingo e nem nessa segunda-feira. Nessa segunda-feira o Inter fez duas reuniões que acontecem sempre, mas elas ganharam uma maior proporção depois do Fortaleza atacar 5 em cima do Inter. A primeira reunião foi no CT Parque Gigante, entre Paulo Brax, João Patrício Herman, Miguel Ángel Ramírez, outras pessoas da comissão técnica. Nesse encontro, o presidente Alessandro Barcelos participou. Não é frequente a presença do presidente. Já aconteceu várias vezes, mas nessa vez teve sim como componente a derrota acachapante 5-1 para o Fortaleza. Na conversa se falou sobre várias coisas e o Inter expôs ao Ramírez aquilo que ele, Inter, entendeu ser um dos motivos da derrota no Castelão. O Inter entende, falando com as pessoas do Colorado ao longo da segunda-feira, o Inter entende que faltou um pouquinho de cultura de futebol brasileiro para o Ramírez quando ele planejou a semana. Explico. O Inter entende que o Ramírez superdimensionou o jogo contra o Vitória, quinta-feira em Porto Alegre, jogo da volta da Copa do Brasil. E o Inter aqui não está diminuindo o Vitória, mas o Inter construiu uma vantagem em Salvador e o Inter, no jogo seguinte, lá contra o Fortaleza, tirou boa parte do time titular. A avaliação do Inter é que o Ramírez poderia ter botado mais titulares contra o Fortaleza. A avaliação do Inter também é que o trabalho do Ramírez saiu do trilho nas últimas 2-3 semanas. O Inter internamente entende que o Ramírez montou um time e estava evoluindo, mas começou a mexer no time, o time começou a oscilar coletiva e individualmente, e a coisa chegou num ponto em que o resultado do 5-1 é vexatório e, analisando com cabeça fria, o Inter entende que aquele 5-1 é um sinal de que as coisas estão caminhando para um rumo errado. O Inter entende o seguinte também: o Ramírez, ele é acessível para ouvir o que o clube tem a colocar. O Inter colocou para ele a ideia de que o time precisa ser um pouco mais pragmático, negociar um pouquinho em algumas áreas. Não é abrir mão do conceito, do método, não é isso. É fazer o time competir quando precisa competir um pouco mais. O Inter também entende que esse grupo pode entregar mais dentro dessa ideia. Muitos colegas estão dizendo que se o Inter perder, empatar com o Vitória quinta-feira pela Copa do Brasil, o Ramírez está fora. Eu não ouvi isso. Eu ouvi que a conversa foi feita no CT e agora vai ser dado um tempo para ver a consequência dessa conversa. Bom, eu disse que a segunda-feira foi de duas reuniões. Essa primeira reunião no CT e depois teve uma outra reunião do Conselho de Gestão, onde está o presidente e os outros dirigentes. No Conselho de Gestão foi reiterada a ideia de que o Ramírez tem que seguir, de que não se pode mexer nele. Mas tanto lá na reunião do Conselho de Gestão quanto na reunião do CT, todo mundo tem a ideia de que chegou a hora do Ramírez mostrar se ele tem uma característica, uma atribuição fundamental para um treinador. Ainda mais no Brasil, onde se joga terça e domingo, enfim, onde se viaja muito. É preciso saber se nesse momento o Ramírez consegue ser gestor de vestiário. Chegou a hora dele mostrar, na visão de várias pessoas de dentro do Inter, se ele tem capacidade para gerir um momento de crise, de instabilidade. A ideia de jogo, os conceitos, a metodologia, tudo isso está ali. A análise de mercado, sugerindo nomes, conversando com os dirigentes para procurar contratações, tudo isso está ali. Agora o Inter entende que precisa aparecer uma característica importantíssima, a gestão de grupo. Se o Ramírez vai ser capaz de lidar com esse fogo entrando debaixo da porta. Isso pode ser tão ou mais definitivo do que o resultado de campo, porque a convicção do Inter ela é no trabalho de médio e longo prazo. Se o Ramírez não conseguir administrar o momento de turbulência que o Inter está vivendo, que é de crise, a coisa pode entornar. O plano do Inter não é demitir o Ramírez, mesmo empatando para o Vitória dentro de casa na quinta-feira. E aí? O que vocês fariam? Comenta aqui embaixo, dá like, chegou agora, te inscreve, compartilha e espera os outros vídeos. Eu posso demorar, mas eu volto.